Fala-nos a palavra de Deus. Ao Evangelho de Jesus Cristo segundo Evangelista João, capítulo 6, versículo de número 47. Em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer este pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a sua carne a comer? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Estas coisas falou Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Amém. A ceia do Senhor é tida como um monumento alusivo à morte de nosso bendito Salvador na cruz do Calvário para a salvação dos pecadores. Esse monumento, entanto, não é de significado preeminentemente histórico, senão teológico. A teologia da ceia do Senhor, quantas vezes é omitida no significado de sua comemoração, no momento em que é observada essa ordenança, e quantas vezes essa observância vicia, distorce e deturpa o verdadeiro sentido espiritual e teológico do que pretende comemorar e simbolizar. Não estamos apenas comemorando um funeral muito digno, muito excelente, glorioso mesmo, que nos confrange, que nos compunge e que evoca profundas reações, inclusive de natureza emocional. Quando nos lembramos do divino Filho de Deus imolado no Calvário,
aquele que não delinquiu, aquele que não pecou, aquele que nenhum mal praticou. Nesse aspecto, e somente nesse aspecto, Jesus Cristo é mártir. Ele morreu por força daqueles ideais, daqueles ensinamentos que ele mesmo promulgou e que divulgou, inclusive na sua própria pessoa. Mas, a rigor, Jesus Cristo não é mártir do Calvário. Ele não é uma vítima impotente, levada para a execução. Ele é o Cordeiro voluntário, cuja morte se fez necessária para que se cumprisse o seu ministério terreno. Meus irmãos, em nenhuma parte do Novo Testamento temos uma exposição mais clara e enfática sobre a procedência de Jesus Cristo, a sua eterna preexistência com o Pai, do que nesse testemunho dado por ele mesmo e exarado neste capítulo 6, em toda a sua extensão, não somente na parte que lemos, em palavras proferidas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. De tal clareza que se tornam até contundentes. E muitos se escandalizaram nas suas afirmações, atribuindo-lhes um sentido puramente material. Escandalizaram-se a ponto de não mais o seguirem. O Senhor Jesus Cristo se apresenta como o divino pão que desceu do céu. Eis a pedra angular da cristologia cristã, que alguns próceres da chamada teologia moderna, que moderna não é, porque esses conceitos cristológicos repontaram já até o 3º século do cristianismo, tiveram pronunciamentos em diversos concílios da Igreja, inclusive no concílio chamado de Niceia, ao ano 325 de nossa era. Mas depois ressurgiram em alguns círculos racionalistas de teologia chamada liberal por uns, moderna por outros, e que desprezam esta nota inicial da cristologia, da pessoa, da natureza de Jesus Cristo, Cristo dos Evangelhos, que ele não é homem como os demais, apenas mais puro e mais santo. Ele desceu do céu, ele procedeu do Pai, é o Verbo que se fez carne, é o divino pão, é o santo maná que veio alimentar os pecadores. Dizia ele, dando ênfase ao assunto: vossos pais comeram o maná no deserto e pereceram. Não pereceram por causa do maná. Era alimentação adequada, saudável, até sadia, mas não era de natureza perene, permanente. Que maravilha para a Igreja Antiga, para o povo de Deus, lá no Antigo Testamento, peregrinando pelos desertos arábicos, quando já não havia alimento, e ter a evidência da presença e da direção e do salvamento de Deus,
fazendo surgir pela manhã, descendo das paragens superiores, uma alimentação chamada maná, saborosa, adequada, suficiente para cada dia, não poderia ser acumulada, por isso que deteriorava de um dia para outro, ao calor escaldante dos desertos na Arábia. Então dizia o Senhor Jesus Cristo, aquele maná era símbolo deste outro que sou eu. Aquele maná provisório, passageiro, salvação temporária. Este outro permanece. E aquele que comer este pão viverá para sempre. E aquele que beber este vinho, este sangue meu, estará descedentado para sempre. Quando nós comemoramos a ceia do Senhor, nós estamos dando testemunho de que Ele é o maná divino, o pão que desceu do céu. Nisso nós cremos, nele nós confiamos. Ele veio do Pai e disse para o Pai, eu retornarei, se bem que não vos deixarei órfãos. Haverá um outro Consolador, o Espírito Santo. Mas o Senhor Jesus Cristo é quem dá o alimento, é quem nutre, é quem assegura a sobrevivência espiritual para todo sempre. A ceia do Senhor simboliza o divino Filho de Deus, pão vivo que desceu do céu, imolado sim na cruz do Calvário para a salvação dos pecadores, mas ressuscitado com as virtualidades de sua vida e de sua vitalidade indestrutível para assegurar vida eterna a todo aquele que nele crê. Quando participarmos da ceia do Senhor, não pensemos então apenas no Calvário. Pensemos no céu, naquela procedência eterna e divina, naquela excelência de glória imarcessível, da qual o Senhor Jesus Cristo não hesitou em abrir mão, mas despiu-se e empobreceu-se, e sendo obediente, assumiu a forma humana. E nessa forma foi obediente, e obediente até a morte, e a morte de cruz. Queira o Espírito Santo iluminar-nos com todo o esplendor deste texto que tantas vezes lemos, que tantas vezes temos lido, e talvez em suficiente meditação sobre o seu grande, incomparável conteúdo cristológico, sobre Jesus Cristo, Deus conosco, o divino Filho de Deus, maná perfeito para todo aquele que nele crê. Amém.